tarde a todos, é um prazer estar falando com vocês. Gostaria de agradecer o convite também pela oportunidade de fazer essa apresentação. Meu nome é Luiz Gustavo, sou gerente técnico de embriões da empresa Autogenetics do Brasil. Só para mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da nossa história para vocês, né? A Alta recentemente ingressou nessa área de embriões, né? E ela fez a compra, né, da nossa empresa e da nossa tecnologia. E só contando um pouquinho da história, né, da origem da Neogen, a empresa foi fundada em 2006, né, por mim e pela Kelly, que é a minha sócia. Até hoje nós trabalhamos juntos. E logo depois que a gente fundou a Neogen, a gente teve a oportunidade de estar indo trabalhar nos Estados Unidos. Nós ficamos lá de 2007 até 2009. E em 2010, nós retornamos para o Brasil, né? E a gente ficou trabalhando exclusivamente para o grupo Olavo Barbosa, ali na divisa entre São Paulo e o sul de Minas, uma propriedade modelo, né, na produção de leite e produção de leite tipo A e derivados, que é a Fazenda São José, Leite Bela Vista, né? E lá a gente teve a oportunidade de desenvolver toda a nossa tecnologia de produção de embriões, né? A gente trabalhou lá com eles praticamente 10 anos, que nesse período a gente fazia de 1.000 a 1.200 prenhas de gado holandês PO para eles por ano, tá? Para crescimento de rebanho e renovação de rebanho também. Em 2018, a gente voltou a atender comercialmente nossos clientes externos, né, fora do Grupo Olavo Barbosa, através do nosso laboratório comercial em Ribeirão Preto. E em 2021, né, a Alta teve acesso, né, durante todo esse período aos nossos trabalhos, nossos resultados, e a gente começou uma negociação. Em 2021, ela foi concretizada, né, e a partir desse momento, a Neogen foi integrada ao portfólio da Alta, né, que hoje também está trabalhando muito forte nessa área de embriões. Esses são os resultados médios que nós tínhamos, né, durante esses 10 anos de exclusividade trabalhando para o Grupo Olavo Barbosa, de Fazenda. A gente transferiu, durante esses 10 anos lá, praticamente 25 mil embriões com produção própria. O laboratório era dentro da fazenda, né, com tecnologia própria, que nós mesmos desenvolvemos. E os embriões a fresco, né, são mais de 20 mil embriões transferidos a fresco. A gente tinha uma média de 22 oócitos por doadora holandesa, uma produção média de quase 9 embriões por doadora, né, por aspiração folicular. Nós tínhamos um resultado médio de concepção de 58% aos 30 dias e de 50% aos 60 dias, né, e uma perda entre diagnósticos aí de praticamente 11%, 10,85%. Né. E trabalhando com os embriões congelados, nós tínhamos uma média de 4 embriões congelados por doador, uma porcentagem de congelamento, né, entre os embriões viáveis e os transferíveis e o que nós congelávamos tinha uma relação de 64%, diagnóstico de concepção aos 30 dias de 44,5%, diagnóstico de concepção aos 60 dias de 38%, com uma perda entre diagnósticos de 7,42%. Tá? Então, essa perda entre diagnósticos no embrião congelado é menor, né, era menor. A gente considera isso pela qualidade dos embriões que nós congelávamos e também pela seleção da receptora, né, que nós fazíamos, que a gente selecionava com um pouquinho mais de critério os embriões, as receptores que recebiam embrião congelado. Tá? Lembrando que esses embriões congelados já é a tecnologia DT, que nós trabalhamos com ela já desde 2010. Uma tecnologia própria, desenvolvida por nós, e que já tem aí praticamente 10 anos, mais de 10 anos no mercado. E a partir do momento que a Alta ingressou nesse setor de embriões também, né, nós lançamos 2 produtos no mercado, que é o Embryo Evolution e o Alta Embryo. O Embryo Evolution nada mais é do que a prestação de serviço, né, das doadoras próprias dos clientes. Nós simplesmente prestamos serviço, né, nós aspiramos as doadoras, produzimos os embriões e entregamos as gestações, né, essa em rebanho próprio, né, doadoras próprias dos clientes. E o Alta Embryo, que é a venda de embriões, né, de genética altamente qualificada e altamente produtiva, né, que é a venda dos embriões diretamente através da central, né, onde os mesmos parceiros que já fornecem touros para a central,
eles fornecem essas doadoras também para a gente estar aspirando. Nós produzimos os embriões, congelamos os embriões e disponibilizamos esses embriões para o mercado, tá? Então, o Embryo Evolution é a prestação de serviços, e o Alta Embryo é a venda de embriões já prontos, de alta genética, altamente qualificada, diretamente pela Centron. Embriões congelados DT, exclusivamente DT. Falando um pouquinho da FIV, né, quais são as etapas? Na verdade, a gente fala PIV, né, que é a produção in vitro de embriões, e a FIV é apenas uma etapa, né? Então, para todo mundo que às vezes ainda não tem contato com a técnica, com a tecnologia, elucidar para vocês quais são as etapas, né, da produção in vitro de embriões. Então, a primeira etapa é a aspiração folicular, né, onde a gente coleta os óvulos, né, os oócitos, na verdade, que são os óvulos maturos, diretamente do folículo das doadoras, né, por um equipamento de ultrassonografia, né, acoplado a uma bomba geradora de vácuo. A gente punciona esses folículos e, juntamente com o líquido folicular, a gente obtém os oócitos, né. A segunda etapa é a procura e seleção dos oócitos viáveis. A terceira etapa é a maturação in vitro. A quarta etapa é a fertilização in vitro. A quinta etapa é o cultivo in vitro, né. E após os 7 dias de cultivo in vitro, os embriões já estão em estágio de blastocisto. Nesse momento, a gente elege os embriões para serem transferidos a fresco ou para serem criopreservados. Então, essa primeira etapa, né, a aspiração folicular, essa imagem do canto inferior esquerdo é uma ilustração de como é feita a manipulação, né, uma mão posiciona o ovário, né, através de palpação retal pelo reto. A guia de aspiração, ela é introduzida pela vagina, né, a gente manipula o ovário posicionando ele sobre o fundo do saco vaginal. Nós conseguimos fazer a imagem ultrassonográfica dos folículos e com uma técnica extremamente treinada, né, extremamente minuciosa, a gente vai fazendo a punção dos folículos um a um, né, com uma técnica extremamente refinada para a gente não prejudicar os órgãos reprodutivos, né, das doadoras, né. Eu coloquei aí a foto também, uma ilustração de uma mulher fazendo aspiração, né. Eu acho que é importante a gente elucidar que isso não é um trabalho masculino exclusivamente, né, que a gente cada vez mais vê pessoas do sexo feminino também desenvolvendo esse trabalho, e eu acho extremamente importante a gente valorizar isso, né, e mostrar que não é um serviço exclusivamente masculino, que as mulheres também podem estar executando, né, esse trabalho a campo, né. E essa imagem superior do lado direito mostra a imagem do ovário, né, na tela do ultrassom, e a bomba de vácuo que a gente utiliza para estar fazendo a punção folicular, né. Depois da aspiração folicular, a gente faz a seleção dos oócitos. Esse é um laboratório móvel, né, que a gente monta nas fazendas, né. Então, esse é um laboratório que está montado, extremamente organizado, higienizado, tudo muito, muito limpo, né, porque a gente trabalha sempre com meio de cultivo, e como a aspiração é feita a campo, a gente tem que ter todos os cuidados possíveis para a gente não estar carregando uma possível contaminação para o laboratório, né. Essa imagem do canto inferior esquerdo é a imagem dos oócitos viáveis. Ao centro, vocês observam que tem uma estrutura um pouco mais escura, né, que é o núcleo, né, o ooplasma, e em volta essas células mais dispersas um pouco aí maior, que estão formando essa circunferência maior ao redor do núcleo, que são as células do cúmulo, né. Então, a gente chama esse complexo, essa união, né, entre o oócito e as células do cúmulo de complexo cúmulo-oócito, né. E a classificação dos oócitos viáveis, a gente classifica de acordo com a morfologia e aspecto do núcleo, né, e a quantidade de células de cúmulos ao redor, tá? Então, esses é um exemplo dos oócitos viáveis, praticamente todos grau 1, né, nessa imagem, né. A próxima etapa após a seleção dos oócitos, né, eles são enviados para o laboratório, já em meio de maturação, né. No meio de maturação,
a gente tenta mimetizar todo o ambiente folicular, né, onde a gente acrescenta os fatores de crescimento, as gonadotrofinas, para a gente proporcionar a maturação, né, tanto do citoplasma quanto do ooplasma, para a gente poder estar preparando esse oosto, que é o óvulo imaturo, para ele ser fecundado, né. E esse período da maturação in vitro, geralmente a gente faz ele com entre 20 e 24 horas de maturação, né, que é o período que a gente leva para deixar esses óvulos em maturação, prepará-los para a FIV. Após esse período de 20 a 24 horas, a gente prepara o sêmen e faz a fertilização in vitro. Né? E a partir daí, a gente começa o processo de cultivo in vitro. O cultivo in vitro nada mais é do que a gente mimetizar em ambiente de laboratório, em incubadoras específicas, né, que, com umidade e pressão atmosférica controlada, com 5% de CO2 e 5% de oxigênio, para a gente mimetizar o ambiente uterino, né. E, na verdade, é exatamente isso, né, a gente tem que mimetizar todo o processo que ocorre, né, desde a fecundação, a passagem do óvulo pela tuba uterina, as primeiras divisões celulares, né, até o embrião no estágio já de mórula, blastocisto inicial, adentrar o útero, né, e fazer a nidação e gerar a gestação. Então, o cultivo in vitro é essa etapa que a gente tem que mimetizar todo o desenvolvimento embrionário que ocorreria na tuba uterina e no útero, né, dentro das incubadoras de ambiente controlado no laboratório. Essa imagem, essa ilustração do canto inferior esquerdo demonstra as etapas, né, desde a obtenção do oosto, a maturação, a fecundação, né, a formação dos dois núcleos aqui, a primeira divisão celular, né, do zigoto, a segunda divisão celular já com 4 células, né, no terceiro, quarto dia, o desenvolvimento embrionário já permitiu a formação da mórula, né, que é o estágio de 16 a 32 células. Após o estágio de mórula, a gente tem aqui o início, né, a apresentação de uma pequena cavidade que a gente chama de blastocele, que dá a origem ao blastocisto inicial. Essa blastocele, ela vai aumentando, de acordo com o desenvolvimento embrionário, também a multiplicação das células, ela vai aumentando, né, e aí os embriões são classificados de acordo com o tamanho e essa maior expansão da blastocele em blastocisto expandido, blastocisto em eclosão e blastocisto eclodido, né? E essa ilustração do canto inferior direito já são os embriões, né, em estágio de blastocisto expandido, no 7º dia de cultivo, e aí eles são avaliados, né, de acordo com o desenvolvimento e a qualidade celular, eles são destinados para transferência a fresco ou para a criopreservação. Tá? Então, eu falei bem rápido para vocês aí as etapas que envolvem a FIV. Não é o objetivo principal da palestra, né, o objetivo principal é a gente tem que falar sobre as aplicações da FIV, da tecnologia, as aplicações práticas em si, né, nos rebanhos leiteiros. E se alguém tiver alguma dúvida ou tiver alguma curiosidade a mais, depois no final tem meu contato, tem meu e-mail, é só entrar em contato que a gente pode esclarecer melhor para vocês. Bom, e quais são as aplicações, né? A aplicação principal das biotecnologias reprodutivas, né, principalmente envolvendo embriões, é sempre buscar, né, a evolução genética. Esse tem que ser o primeiro critério, né, da utilização da tecnologia. Né? A gente sempre buscar trabalhar com essas tecnologias a favor da evolução genética. Produção de fêmeas para reprodução, manter o grau de sangue em rebanhos de cruzamento, formação e crescimento rápido de rebanhos, mudança rápida do perfil genético. Né? E isso tudo associado especificamente para o gado de leite, a oportunidade de a gente utilizar o sêmen sexado de fêmea. Né? E aí a gente consegue, dependendo de alguns projetos, alguns rebanhos, produzir fêmeas excedentes, né, para venda, ou até mesmo fazer a venda de genética através de embriões, né, que se torna também uma fonte de renda importante para a propriedade, uma fonte de renda complementar importante. Então, a gente pensando em evolução genética, eu dei o exemplo aqui
se a gente fosse fazer uma seleção exclusivamente por produção de leite, né, por lactação, só para ficar um exemplo fácil de se entender, né, a gente tem uma curva de Gauss aqui, todo o rebanho, ele vai ser distribuído dessa forma, né, o quadrante da direita sempre são animais que estão acima da média, o quadrante da esquerda sempre os animais que estão abaixo da média, e no centro, a grande maioria dos animais, né, que estão na média, né. Então, a gente, nesse rebanho específico aqui, um exemplo, a gente identifica que os animais do quadrante da direita, que são animais acima da média, eles têm uma média de lactação de 10 mil quilos, os animais da média, 9 mil quilos, e os embriões, e os animais abaixo da média, 8 mil quilos por lactação, né? Então, quais são as estratégias, né, que a gente pode lançar mão para sempre estar buscando a evolução genética, né? Esses animais do quadrante da direita, que são animais acima da média, é da onde a gente identifica as doadoras, que são os animais superiores, né? E nós produzimos os embriões dessas doadoras superiores, acasalando também com touros provados e superiores, né? E podemos transferir esses embriões de alto valor genético nas fêmeas, né? Nos animais de menor produção que estão abaixo da média, né? Então, a gente pode utilizar esses animais do quadrante da esquerda, que estão abaixo da média de produção, como receptores de embrião, para gerar descendentes dos animais que estão acima da média, né, animais de maior capacidade produtiva. Com isso, a passar do tempo, a gente vai deslocando essa curva, né, sempre para a direita, e a gente pode, na próxima geração, aí, sempre ter um incremento genético na produção. Então, essa é uma forma da gente utilizar a FIV, né, em prol da evolução genética, e sempre pensando em multiplicar os animais de alto valor genético e utilizar os animais de baixo valor genético como receptores, né? Então, esse é um exemplo, né, de produção de leite por lactação, né, evolução genética, né, em cima dessa característica, mas isso vale também para as demais características, né, característica de fertilidade, característica de longevidade, depende muito do critério de seleção, da pressão de seleção que a gente vai colocar em cada rebanho, né. E isso hoje ficou muito fácil de se trabalhar, né, porque, principalmente no gado holandês, onde a genômica está muito desenvolvida, nós temos vários clientes que utilizam dessa metodologia que eu já estou exemplificando para vocês aqui, já nas novilhas. Então, a gente utiliza as melhores novilhas como doadoras de embrião e utiliza as novilhas inferiores como receptoras de embrião, né? E os animais da média, geralmente, eles optam por inseminar esses animais da média com semi-sexado. Tá? Então, a pressão de seleção nesses rebanhos, utilizando a FIV dessa forma, é muito acelerada, né? A evolução é muito rápida. Uma outra aplicação da FIV em rebanhos leiteiros, né, a reposição de fêmeas. A gente sabe, né, principalmente em rebanhos mais de alta produção, rebanhos mais tecnificados, que tem maior grau de sangue já voltado para o holandês, que por uma questão de clima no Brasil, né, nós temos um problema de estresse térmico meio que generalizado, né, e isso influencia na reprodução, no descarte involuntário, e juntando isso com a dificuldade que a gente tem de comprar fêmeas leiteiras no mercado, a gente pode estar lançando mão da tecnologia de produzir embriões dos animais de leite, né, de excelente capacidade genética e produtiva, e está transferindo esses embriões em receptores de corte, para gerar as bezerras, né, para a gente poder depois fazer a reposição do rebanho em cima dessas bezerras oriundas de receptoras de corte, né. Então, é um rebanho extra, e muitas vezes tem um custo, né, mas que a gente tem alguns clientes que utilizam dessa ferramenta para poder fazer reposição de fêmeas, sempre pela dificuldade, né, de compra de fêmeas de alta qualidade no mercado. Então, essa também é uma opção da gente estar utilizando a fertilização in vitro, né, para a gente fazer reposição de fêmeas de alto valor genético para a produção de leite, utilizando receptores de corte. Uma outra aplicação da FIV, né, que é muito também utilizada em rebanhos de cruzamento, é a gente ter a possibilidade de manter o grau de sangue dos animais de cruzamento na próxima geração, né.
Então, a gente sabe que tem várias regiões no Brasil, né, que por uma questão de clima, até mesmo questão de característica econômica da região, que utilizam muito animais de cruzamento, né. Então, por exemplo, se tem uma propriedade que utiliza animais para produção de leite girolando meio sangue, se nós utilizamos um touro holandês ou um touro gir para emprenhar essa vaca, nós vamos ter ou um animal 1/4 ou um animal 3/4, né? E muitas vezes o proprietário ele quer manter esse grau de sangue, né? Então a gente tomando sempre o cuidado de sempre buscar o melhoramento genético das raças mães, né? No caso desse exemplo específico do girolando, das doadoras gir e dos touros holandeses, né? Ou vice-versa, das vacas holandesas e dos touros gir, a gente consegue manter esse grau de sangue na próxima geração, transferindo embriões nessas matrizes produtoras de leite, né? Então, por exemplo, um rebanho que utiliza vacas meio-sangue como opção de produção, a gente pode estar aspirando vacas gir de alto valor genético, fecundando com touros holandeses de alto valor genético, utilizando sangue sexado, e transferindo os embriões de meio-sangue nessas matrizes produtoras meio-sangue, né? Então, a gente vai colher produtos meio-sangue na próxima geração novamente, né? Eu estou dando um exemplo aqui da raça Girolando, mas isso serve para outros cruzamentos também, né? Que a Girolando é o cruzamento mais comum para a produção de leite, então deu o exemplo da raça Girolando. E a mesma coisa com os animais 3/4, né? Os animais 3/4, o pessoal, se o produtor optar por trabalhar somente com animais 3/4, a gente pode estar aspirando as vacas meio-sangue, fecundando com touros holandeses com semi-sexado de alto valor genético, e está transferindo embriões de 3/4 nas vacas 3/4, mantendo o grau de sangue também nas próximas gerações, né? E isso com inseminação, no caso dos animais 3/4, 5/8, nós conseguimos, né? Porque existe a disponibilidade de touros desse grau de sangue nas centrais, né? Mas a gente pensando na evolução genética do gado holandês, também pensando na evolução genética dos animais de cruzamento, né, a gente tem a oportunidade de estar utilizando esses embriões de alto valor genético, né, nessas matrizes de grau de sangue meio sangue ou 3/4, para a gente estar mantendo o grau de sangue nas próximas gerações. Então, no caso das 3/4, a gente aspiraria a vaca girolando meio sangue, fecundaria com o touro holandês, né, e transferiria os embriões 3/4 nas matrizes 3/4, né, mantendo o grau de sangue também na próxima geração. E a formação, o crescimento de rebanhos, né? Então, novos projetos, crescimento vertical da atividade, dificuldade de compra de fêmeas leiteiras no mercado e o risco sanitário, né? São pontos aqui que a gente pondera no momento de utilizar receptores de corte para produzir esses embriões de vacas de vacas produtoras de leite, né, para gerar animais de reprodução. Então, a gente tem alguns projetos que são novos, né, projetos de 8, 10 anos, que são extremamente produtivos hoje, que utilizaram dessa ferramenta para produzir suas fêmeas, né, de alto valor genético para produção de leite através de rebanhos de corte, né. Geralmente, esses rebanhos, eles compram embriões já de outro rebanho que já esteja estabilizado, né, transferem nessas receptoras de corte, e em cima disso, criam e recriam as bezerras, né, para poder fazer essa formação de novos rebanhos. E tudo isso tem um custo, né, tudo isso demanda investimento, mas existem projetos hoje aí de 30, 35 mil litros que começaram dessa forma, né, pela dificuldade de comprar fêmeas leiteiras de boa qualidade genética no mercado, e também para evitar risco sanitário, optaram por trabalhar dessa forma. Né? E a mudança de perfil genético. Então, esse modelo da primeira imagem superior aí, é muito comum no Brasil, né, esse sistema de semi-confinamento, onde se utilizam animais cruzados, né, muitas vezes a gente não consegue identificar qual é o grau de sangue específico, mas é um pouco heterogêneo, né, o rebanho. Então, nessas condições de semi-confinamento, o que está limitando, né, a produção desses animais aí, o fator limitante é o ambiente, né.
Então, para suportar esse ambiente, tem que ser animais um pouco mais rústicos, né? Então, muitas vezes a gente vê essa realidade nas propriedades de produção de leite, né? Principalmente as propriedades um pouco menores que utilizam esse sistema de semi-confinamento, onde o ambiente é o fator limitante e, obrigatoriamente, os produtores são forçados, né, a utilizar animais de uma genética um pouco mais adaptada, mais rústica, né? Então, dessa situação, muitos produtores optam por tecnificarem, né? Hoje está muito comum os compost barn, né, no mercado, como uma forma de dar mais conforto para os animais e também aumentar a produtividade. Mas quando o pessoal passa para esse sistema mais tecnificado, a gente olha aqui que tem uma vaca meio sangue aqui, tem uma outra ali no meio no fundo, né? Então a gente observa que nesse momento, quando se transfere esse gado de semi-confinamento para um sistema mais intensivo, que o fator limitante ele muda, né? Já que não é mais o ambiente, e aqui sim é genética, porque você corrigiu o ambiente, né? E você precisa de animais que sejam mais produtivos para poder justificar todo esse investimento, né? Em conforto e tecnologia, né? E qual que é o objetivo, né? Como o embrião entraria nessa situação, né? Então, quando a gente transfere esses animais para um sistema mais intensificado, se a gente fosse utilizar somente a inseminação como uma forma de cruzamento absorvente para produzir esses animais que estão na imagem da direita, que altamente especializados, animais de um alto padrão genético, né, mais voltados para a raça holandesa, se a gente fosse somente utilizar a inseminação artificial, a gente iria gastar aí algumas gerações para chegar no nível genético suficiente para que os animais respondam, né, àquele ambiente melhorado que está sendo oferecido para eles. Então, dessa forma, a gente pode estar já utilizando, né, da transferência dos embriões de FIV, produzido com semi-sexado, de animais de alto valor genético, já nesses animais aqui mais mestiçados, um pouco ainda cruzados, né, e na próxima geração a gente já ter um animal extremamente produtivo, né, na próxima geração, né, utilizando a transferência de embriões desses animais de alto valor genético, transferindo esses embriões nas matrizes de menor valor genético, né? Então, é uma tecnologia também importante para a gente mudar muito rápido esse perfil genético do gado, né? A gente pode passar de um gado extremamente heterogêneo para um rebanho extremamente tecnificado e um rebanho extremamente produtivo, né? E padronizado, já na próxima geração, utilizando a transferência de embriões. E aqui são dois exemplos, né? Essa é a Fazenda São José, uma das fazendas é uma fazenda que é cliente nossa. Essa fazenda, hoje, ela produz mais de 70 mil de leite por dia, tipo A. Ela invasa e processa derivados na própria fazenda, né? E essa fazenda é uma fazenda que, por muito tempo, utilizou da transferência de embriões para mudar o gado de um gado de cruzamento girolando para vacas holandesas de alto padrão genético, né? Então, num primeiro momento, eles utilizaram a FIV como uma demanda de multiplicação, né, para reposição do gado que eles tinham mais mestiço, isso há muito tempo atrás. Depois, nos últimos 10 anos, eles utilizaram a FIV como melhoramento genético, né, voltado sempre para fertilidade, longevidade, saúde de úbere. É uma fazenda que utiliza a FIV em larga escala. Hoje a gente produz uma média aí de 700, 800 prenhes por ano para eles, só de FIV nessa propriedade. Então, é um exemplo de uma fazenda que, num primeiro momento, utilizou a técnica para multiplicar animais para reposição, e, num segundo momento, está utilizando a FIV para aprimorar, né, o nível genético dos animais, em cima dos critérios de seleção e das necessidades de produção que a fazenda tem. E essa é uma outra propriedade, também no sul de Minas, Fazenda Bom Retiro. Essa fazenda é uma fazenda extremamente jovem, ela começou há praticamente 10 anos, né, e é uma fazenda hoje de 40 mil litros de leite de produção. Essa fazenda, ela comprava genética, comprava embriões de uma fazenda já tradicional e transferia nas receptoras de corte para fazer seu próprio rebanho. E hoje eles já estão com o rebanho praticamente estabilizado,
é uma fazenda que também está iniciando o processo de invase do leite na própria propriedade e também produção de derivados para atender o mercado específico ali da divisa de Minas com o Rio de Janeiro e atender esse mercado do Rio de Janeiro, né? E num primeiro momento ela comprou embriões para formar o próprio rebanho e hoje ela continua também utilizando a FIV para melhoramento genético, né? A gente continua fazendo esse trabalho para eles lá, em cima do perfil genético do gado que eles precisam para a produção. Voltando aqui na Fazenda São José, só para dar um exemplo para vocês como a gente trabalha, nessa fazenda específica, nós trabalhamos com doadoras adultas, secas, a gente mantém um time de 100 doadoras, que são aspiradas a cada 21 dias, né, e os embriões são transferidos em receptores de corte, né, para a gente fazer um excedente de produção para crescimento do rebanho. E na Fazenda Bom Retiro já é um outro perfil de trabalho, nós trabalhamos como doadoras exclusivamente as novilhas, a gente trabalha como doadoras as novilhas, todas testadas e genotipadas, né, e a gente também transfere esses embriões em receptores de corte para excedente de produção e reposição e também crescimento do rebanho. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que eu possa ter sido breve e ao mesmo tempo, atingir a expectativa de vocês. E segue meu contato, meu telefone. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, a gente está à disposição.